Olá a todos, meu nome é Augusta, eu escrevo para a página Escrito nos Astros, sou psicóloga, astróloga e hoje eu vou estar falando sobre o zodíaco tropical e o zodíaco sideral, a diferença entre esses dois sistemas. Esse é um tema que traz muito debate, muitos argumentos entre os astrólogos, né, de qual seria o melhor zodíaco, se tem um zodíaco que é melhor do que o outro, né, se tem algum que seja mais preciso do que o outro. Então, existe muito essa discussão entre os astrólogos em relação a esses dois sistemas. Então, eu vou estar explorando isso nesse vídeo, falando da diferença entre eles e também no final, trazendo vários exemplos, né, do mapa das pessoas num zodíaco e no outro, né? Para a gente estar podendo ver essa diferença na prática. É, Antes de começar, né, eu uso o zodíaco tropical, então eu vou estar colocando muito da minha experiência também, do porquê que eu fui me alinhando mais ao zodíaco tropical ao longo do tempo, ao longo dos anos, apesar, né, de gostar muito da astrologia védica, e a gente sabe que a astrologia védica é uma linhagem de astrologia aí, né, que faz uso, sobretudo, da astrologia sideral, né? E hoje eu uso muitas coisas da astrologia védica na minha prática, né, com o zodíaco tropical. Né? Eu não deixei de usar a astrologia védica ainda, né, que eu não me identifique mais com esse sistema da sideral. Usei por um breve período de tempo, minha primeira formação de astrologia foi na astrologia védica, né, e eu fazendo essa análise ao longo dos anos, né, dos mesmos mapas na astrologia tropical, sideral, eu fui optando, né, continuamente pelo zodíaco tropical. Como psicóloga, também tendo esse contato, esse convívio com os clientes, olhando o mapa dos clientes, né, também identifico que o zodíaco tropical é mais coerente com a vivência dessas pessoas, com as experiências dessas pessoas. Portanto, né, eu vou estar falando dos dois sistemas, mas eu também vou estar colocando nesse vídeo o porquê que eu escolho, né, usar o tropical. Então, vamos começar. E agora, nesse primeiro momento, a gente vai estar vendo só as principais diferenças entre os dois zodíacos. Depois a gente vai estar entrando com mais detalhe, com mais pormenor no zodíaco sideral e no zodíaco tropical. Mas só para a gente estar podendo ter essa visão mais ampla, né, e observar aí as principais diferenças entre os dois zodíacos. Antes disso, né, o que que é o zodíaco? O que que é a roda do zodíaco? Então, é uma forma simbólica, né, uma construção simbólica imaginária, feita pelos próprios astrólogos, né, em como é que a gente vai trazer os corpos celestes para o diagrama do nosso, né, que é o nosso mapa de nascimento. Então, é simbólico porque não é astronômico, né? Ou seja, as constelações não são assim, né? Não têm o mesmo tamanho, né? Então, isso é uma invenção, é uma criação, né, da consciência humana. Portanto, tanto o zodíaco sideral quanto o zodíaco tropical são sistemas de conhecimento simbólico e não astronômico. E é importante colocar isso, né, porque muito se fala que a astrologia sideral é um sistema, né, mais correto, mais astronômico, né, do que o tropical, né? E nenhum dos sistemas é astronômico. Ainda que o zodíaco sideral ele busque, né, preservar mais esse alinhamento com as constelações, como a gente vai estar vendo mais à frente. Então, aqui já falando, né, o zodíaco sideral é um zodíaco estelar, ele se orienta pelo posicionamento das estrelas fixas, pelo posicionamento real das constelações, que não é real, como a gente vai estar vendo, né, as constelações têm tamanhos completamente diferentes, e nem o zodíaco sideral, nem o zodíaco tropical são sistemas astronômicos, mas sim sistemas simbólicos, mas ele busca conservar algum alinhamento, e isso muito por conta, né, da que ele considera a precessão dos equinócios, né, que é um fenômeno que se dá ao longo de milhares de anos, né, em que a Terra ela vai mudando o eixo dela. Então, o que era o alinhamento da Terra, né, com o início do zodíaco, um ponto de zero Ares, há milhares de anos atrás, já não é o mesmo. Então, o zodíaco sideral
ele busca conservar esse alinhamento com o que seria o início da constelação de Áries. E por conta disso, né, esse se coloca como um sistema que é astronomicamente mais correto e que, sobretudo, é usado no Oriente. Então, a gente tem a astrologia védica, que é uma linhagem aí importantíssima, né, da astrologia, né, maravilhosa, né, com riquíssima de conhecimento e que usa, sobretudo, né, o zodíaco sideral, né? Então, não que não tenham outras formas de astrologia para além da védica que usem o sideral. E aí a gente tem o zodíaco tropical, né, que é um zodíaco solar, né? E ele está ancorado nas estações do ano. A gente também vai estar falando mais à frente com mais pormenor. Então, é um sistema local, está ancorado no nosso sistema solar, né? E que está alinhado ao equinócio da primavera. E esse é um marcador do início do zodíaco. Então, o zodíaco, o ponto de zero Áries, ele se inicia, né, no equinócio da primavera no hemisfério norte. E é um sistema que, sobretudo, é mais usado aqui no Ocidente. Então, só para a gente visualizar isso através de uma imagem, a gente tem aqui o zodíaco tropical, né, em que a gente tem o início aqui do zodíaco, né, alinhado ao equinócio de primavera, que é um sistema local do nosso sistema solar, que está ancorado nessa relação entre Terra e o Sol, né? E aqui a gente tem o sistema sideral, né? O zodíaco sideral, que está alinhado, como a gente pode ver, às constelações, né? E aqui, o ponto de zero Áries, a gente vê que não está alinhado mais por causa da precessão dos equinócios. Então, atualmente, né, existe uma diferença de 23, 24 graus, mais ou menos, entre o zodíaco tropical e o zodíaco sideral, por conta dessa precessão. Então, o que é o zero Áries, né, no zodíaco tropical, né, não é o mesmo no zodíaco sideral, né? Existe um deslocamento desse ponto do zero Ares, que atualmente está em 23, 24 graus, como a gente também vai estar explorando mais à frente. E aqui só dando um pouco mais de ênfase a esse ponto, né? Porque ainda muito se fala, como eu mencionei anteriormente, que a astrologia sideral seria, né, mais astronômica do que a tropical. Então, a astrologia, ela é um campo simbólico de conhecimento, né? Ela não é científico. Tanto tropical quanto sideral são sistemas simbólicos que não coincidem, de fato, com o posicionamento real das estrelas. Então, claro, o nosso mapa de nascimento, ele é uma representação do céu no momento do nosso nascimento, posicionamento dos planetas e das estrelas. Mas esses posicionamentos, né, quando trazidos ali para o diagrama, nosso mapa de nascimento, como a gente vai estar vendo mais à frente, né, não são exatamente astronômicos, né? Eles não coincidem de fato com as constelações, né? E toda a interpretação também, né, que vem sobre o mapa, ela não é uma interpretação objetiva, ela é uma interpretação simbólica, né? A astrologia, ela não opera numa lógica racional, né, numa lógica objetiva, ela é uma linguagem simbólica, psicológica, né, ligada ao nosso autodesenvolvimento, ao nosso autoconhecimento, não é ciência, né? Ela é um campo não científico, né? E a astronomia, ela é ciência, né? E a astrologia, ela não é ciência, portanto, a astrologia não é astronomia. Então, os signos, eles não existem enquanto formas concretas no céu, né? Os signos são formas imaginadas, imaginadas pelo homem, pelos astrólogos, são formas simbólicas que carregam, né, um conjunto de energias, né, de características. As casas astrológicas são territórios vibracionais, elas não existem essas porções, essas divisões no céu. Os planetas também não possuem uma personalidade, né? Os planetas na astrologia estão representando aspectos da nossa consciência, né? Portanto, né, a gente pode dizer que a astrologia ela é um campo de conhecimento simbólico, independente de você estar usando o zodíaco sideral ou o zodíaco tropical.
Então, aqui falando um pouco mais sobre as constelações e o zodíaco. As constelações, elas não têm o mesmo tamanho. O Sol, ele não fica 30 dias em cada constelação, né? Como a gente vê no nosso mapa, que o Sol fica 30 dias em cada signo astrológico, né? E isso não acontece de fato. Portanto, essa divisão de 30 graus é uma base geométrica simbólica. Também há mais do que 12 constelações, as que o Sol se alinha ao longo do ano. Um terceiro ponto aqui, né, que vai ser muito importante quando a gente estiver falando, né, do sideral, é que não existe uma fronteira clara entre as constelações. Onde é que começa uma constelação e termina essa constelação? Então, nessa massa de estrelas, né, a gente não consegue ter essa definição. E na astrologia sideral, como a gente falou, né, o zodíaco sideral, ele busca, né, ancorar o início do zodíaco, né, com o início da constelação, né? E isso, claro, que é muito difícil de definir e que daí traz toda uma problemática dos Ayanamshas, que é o que a gente vai estar falando depois mais à frente. Mas aqui seguindo, né? Então aqui, né, seria essa visão imaginada, Sol, né, passando 30 dias em cada constelação, né? E aqui o que de fato acontece. Então, o Sol, ele fica diferentes períodos de tempo em cada uma das constelações. Então, por exemplo, a constelação de Virgem, que é uma constelação muito grande, né? O Sol ele fica em torno de 44 dias por ano passando por essa constelação. A de Escorpião, que é uma constelação menor, fica apenas 7 dias, percebe? É completamente diferente o tempo que o Sol fica em cada uma das constelações. Inclusive aqui, uma constelação que a gente não inclui, né, no zodíaco, que é a de Ofiuco, em que o Sol fica 18 dias por ano. Então, é essa constelação aqui que fica entre a constelação de Sagitário e de Escorpião, seria um 13º signo. Portanto, né, a gente vê que a astrologia, ela não é astronômica, né? Se a gente fosse realmente desenhar um mapa de acordo com os tamanhos reais das constelações, considerando o tempo que o Sol fica de fato em cada constelação, acrescentando um 13º signo, a gente teria um diagrama completamente diferente e a astrologia funciona, né? Então, isso é a prova de que um conhecimento simbólico, ainda que não seja científico, ele pode ser preciso. Então, não é necessário que a astrologia seja um conhecimento astronômico, científico, para que ela funcione. E aqui um ponto importante, né? A roda do zodíaco, ela tem uma relação com o ciclo solar. Então, a natureza dos signos astrológicos está muito relacionada aos ciclos vividos na Terra. Então, a gente até, né, pode olhar aqui, por exemplo, para isso ficar mais claro. O elemento ar está ligado aos signos de Gêmeos, Libra, Aquário, né? Carrega as qualidades de leveza, movimento, dispersão, mudança, renovação, disseminação, né? A água está ligada aos signos de Câncer, Escorpião e Peixes, está relacionada à fluidez, adaptabilidade, profundidade, proteção, sensibilidade, nutrição, né? O fogo está ligado ao signo de Áries, Leão e Sagitário, a vitalidade, luminosidade, energia, expansão, brilho, calor. A terra está ligada aos signos de Touro, Virgem e Capricórnio, as qualidades de consolidação, estrutura, firmeza, estabilidade, solidez, resistência. Então, voltamos, né? Aqui, a natureza dos signos está relacionada aos ciclos vividos na Terra. Os signos, eles estão falando dessas características, dessas qualidades, de simbolismos, né, que emergem dessa relação entre o Sol e a Terra ao longo do ano, que são os ciclos sazonais, né? E o zodíaco tropical está muito ancorado nessa percepção, né, de que os signos, eles têm uma relação com essa mudança dos ritmos que a gente vai vivendo
na Terra ao longo do ano, né? E não faz sentido, né, a gente pensar nos quatro elementos, no fogo, na terra, no ar e na água, né, sem ter essa associação com os ciclos sazonais, né? Os quatro elementos estão completamente relacionados aos ciclos sazonais. Então, a roda do zodíaco, ela não está falando de uma linguagem estelar, que seriam os nakshatras, como a gente vai estar falando mais à frente, e que daí faz sentido ser usado nessa perspectiva do sideral. Então, a roda do zodíaco, ela está falando do ciclo solar, né? Então, aqui, por exemplo, né, a gente coloca essa pergunta. Então, né, com que os quatro elementos se relacionam no zodíaco sideral, né? Porque se o zodíaco sideral ele não tem nenhuma relação, né, com as estações, se ele é um sistema, né, que está se baseando nas constelações, né, no que ele relaciona os quatro elementos, porque os quatro elementos têm relação com os ciclos sazonais. E agora eu vou me aprofundar um pouco mais sobre o zodíaco tropical e depois sobre o zodíaco sideral. Então, o zodíaco tropical, como a gente viu, é um zodíaco solar, né? Ele tem aí como referência os ciclos sazonais, as estações. Então, ele se orienta por essa posição entre a Terra e o Sol, sendo o Sol a grande estrela do nosso sistema solar, né? Então, na visão do zodíaco tropical, por que a gente vai se guiar? Pelas estrelas que estão a milhares de anos-luz, se a gente tem a nossa própria estrela e que tem uma grande influência, né, nas nossas experiências terrenas, nos ritmos que a gente vive na Terra, né, nas diferentes qualidades que a gente viu que tem relação com os quatro elementos, né, o fogo, a terra, o ar, né, a água, e que se modulam de acordo, né, com essa relação entre terra e sol. Então, é um sistema local centrado, né, no nosso sistema solar, né, e nessa relação com essa grande estrela que é o Sol. E tem um ponto de início definido. Então, o início do zodíaco é o 0 graus de Áries. Para a gente calcular um mapa, a gente precisa saber onde é que esse mapa se inicia, a gente precisa ter um ponto de início. Então, esse ponto no zodíaco tropical, né, ele está alinhado, como a gente também já falou, ao equinócio da primavera no hemisfério norte. Então, esse é o marcador para o início do ano astrológico, né, para o início do zodíaco. Então, por que o equinócio de primavera ele está alinhado a esse ponto de 0 Áries? Né? Então, o equinócio de primavera é o momento do ano em que os dias começam a ficar mais longos do que as noites, em que os dias começam a ganhar mais luz, né? Mais vida. Então, alguns símbolos centrais do equinócio de primavera é o desabrochar da natureza, despertar, o acordar, da natureza, né? O nascimento da luz, o impulso para a vida, que são qualidades que a gente vê nesse período, né, do equinócio da primavera e que está em sintonia com a energia de Áries, que tem essa natureza mais impulsiva, iniciadora, né, solar, cardinal, né, e com essa característica de vitalidade, né? Então, Áries está, né, em ressonância com esse momento do equinócio de primavera. Então, o zodíaco, ele tinha que iniciar em algum momento, e ele inicia, né, aí nesse período do equinócio da primavera. E aí algumas pessoas perguntam, né, ah, mas esse período é outono no hemisfério sul, né? Então, como é que Áries pode estar ligado ao outono no hemisfério sul? Então, isso quer dizer que a astrologia só é aplicada ao hemisfério norte, né? Porque o outono é um período que a natureza está se recolhendo, né? Então ela não tem relação com essa energia de Áries. E aí a gente volta lá para aquele ponto do início, que a astrologia é um conhecimento simbólico e que não depende da localização geográfica, de você estar no hemisfério norte ou de você estar no hemisfério sul. Do mesmo modo que também não depende do posicionamento real,
das estrelas fixas, porque o sideral também não está alinhado, né, com as estrelas fixas. Então a gente volta para esse ponto, que a astrologia é um sistema de conhecimento simbólico. Então não importa em que hemisfério você está, né, a astrologia ela é válida, né, para qualquer pessoa, né, em qualquer lugar do planeta Terra que ela esteja. E também aqui, né, se a gente pensar nessa ideia de sincronicidade, né, que é a base da astrologia, né, de que o momento que você nasce, local em que você nasce, no horário em que você nasce, tá em perfeita ressonância, né, com aquilo que você vai viver, com as suas experiências, né, com o simbolismo daquele momento, daquele dia, daquele horário. Da mesma forma, a astrologia ela tinha que nascer em algum lugar. A astrologia é uma sabedoria, né? Um grande conhecimento que vem para a Terra. Então tinha que ter esse nascimento tinha que acontecer em algum lugar. E não por acaso também, se a gente pensar nessa ideia de sincronicidade, né? A astrologia ela nasce no hemisfério norte, ela tinha que nascer, né, no hemisfério norte. E agora, né, vamos falar um pouquinho mais do zodíaco sideral. O zodíaco sideral é um zodíaco estelar, astronômico, que, como a gente viu, busca preservar esse alinhamento com as estrelas fixas, né, porque ele considera a precessão dos equinócios, como a gente também já falou, é mais disseminado no Oriente, enquanto o tropical é mais disseminado no Ocidente. E ele não tem um ponto de início definido como o zodíaco tropical, o que faz com que existam, na realidade, muitos sistemas siderais, e não apenas um sistema sideral. Então, todas as pessoas que usam o zodíaco tropical, elas usam o mesmo zodíaco, né? Enquanto as pessoas que usam o zodíaco sideral podem estar usando zodíacos completamente distintos, e isso porque depende do cálculo que foi feito esse zodíaco sideral, né? E isso é chamado de Ayanamsha, né? Como a gente vai estar falando mais à frente. E não existe um consenso de qual Ayanamsha, de qual cálculo que o astrólogo vai usar, né? Um consenso de qual seja o melhor, né? De qual seja mais preciso. Então, cada astrólogo ele utiliza, né, esse cálculo de acordo com a sua preferência, né? E aqui entrando mais no Ayanamsha, que se refere a essa variação em grau entre o zodíaco sideral e o zodíaco tropical. Então, ele faz a conversão, né, do zodíaco tropical para o sideral. E para fazer essa conversão, né, existem vários métodos diferentes, né, vários aqui ayanamshas diferentes para você fazer esse cálculo, né? Então aqui é o exemplo, eu tirei uma imagem aqui do software, né, para a gente ver que são dezenas e dezenas de ayanamshas. Ah, justamente por essa complexidade, né, de que não existe uma fronteira clara entre as constelações. Então, cada um desses ayanamshas, né, vai priorizar alguma coisa, né, vai ter como referência algo para trazer o ponto de início, né, do zodíaco para aquele lugar. E por que que não é um pouco mais para cá ou um pouco mais para lá? Isso vai variar de acordo com o Ayanamsha, e cada um vai ter a sua própria explicação, né, do porquê que ele vai fixar o ponto de início ali. Então, é exatamente, né, é complexo você querer fixar um ponto de início, né, quando não existe essa fronteira clara entre as estrelas. Portanto, né, a gente tem atualmente também nessa variação Ayanamsha, né, essa variação em grau do tropical para o sideral é mais ou menos 23 e 24. Então, a depender do Ayanamsha, pode variar um pouco, principalmente imagina um ascendente que está muito ao final de um signo ou ao início, pode ter ali uma mudança no ascendente, ou também, né, no signo lunar, né? A lua que se move mais rapidamente, se ela estiver muito no início ou no final de um signo. Então, o mapa ele pode mudar, sim, né, um pouco a depender do Ayanamsha que você usar. E como eu coloquei aqui, né,
os principais textos indianos trazem referências distintas, né, sobre qual o melhor, a Yanamsha. Então, não existe esse consenso, né, de qual a Yanamsha seria mais correto, e isso é um problema no sideral, porque daí como é que você vai escolher esse Ayanamsha, né? Ah, eu vou testar e eu vou ver o que eu acho que funciona melhor para mim. Eu vou ver o que eu, né, acho que faz mais sentido. Então, acaba que se torna também algo muito subjetivo, né? No sentido de que não existe essa definição. Então, cada astrólogo sideral usa um Ayanamsha distinto, e isso pode mudar o cálculo do mapa, né? A interpretação do mapa. E aqui falando um pouco sobre os nakshatras, né, que, né, a gente entra aqui um pouco no âmbito da astrologia védica, né, como a gente está falando de astrologia sideral, e a gente sabe que a astrologia védica é aí a abordagem mais importante dentro, né, da astrologia sideral. Eu resolvi trazer um pouco aqui os nakshatras, né, justamente porque por se tratar de uma linguagem estelar, relacionada às estrelas, para mim faz muito sentido utilizar os nakshatras no sistema sideral, né? Então, os nakshatras, eles se referem às 27 mansões lunares, né, que ocupam, né, 13 graus e 20 cada uma, são mais antigos do que os signos astrológicos no contexto védico. Eles compõem um outro conjunto de simbolismos, que também é diferente dos signos astrológicos, mas é muito interessante, muito preciso, né? E está trazendo uma linguagem distinta daquela que a gente, né, estuda através dos 12 signos astrológicos, e são usados aqui sobrepostos, né, aos signos astrológicos. Então, a depender, né, de onde um planeta esteja, né, num determinado signo, ele poderá estar alinhado a um ou outro nakshatra, e isso vai trazer uma perspectiva mais sutil, mais refinada, ali também daquele ponto onde o planeta se encontra num determinado signo, né, e isso vai, de alguma forma, incorporar significados à tua leitura. E aí, como eu coloquei, né, se tratando de uma linguagem das estrelas, né, eu acho que faz sentido usar no sistema sideral. Então, por exemplo, eu sou uma astróloga que usa o zodíaco tropical, mas que me interesso por astrologia védica, porque estudei por muitos anos e foi minha primeira formação, né? E faço uso de técnicas da astrologia védica, incluindo dos nakshatras, né? Mas utilizando daí no sistema sideral, né? Então, isso para dizer que é possível, a gente não precisa se fechar numa abordagem, numa escola de astrologia, né? A gente pode estar incorporando diferentes conhecimentos que façam sentido para a gente, né? E aqui é um exemplo, né, de que apesar que tropical e sideral são sistemas muito distintos, né? Esse é um exemplo de como a gente poderia estar trazendo esses dois zodíacos juntos para a nossa prática. Então, aqui é um exemplo pessoal e deve haver tantas outras formas, né, que você, né, utilizando um dos zodíacos, possa trazer coisas do outro zodíaco para a tua prática. E agora eu vou estar trazendo alguns exemplos aqui para ilustrar justamente tudo isso, né, que a gente conversou, e a gente poder olhar um pouco na prática, né, essas diferenças entre o zodíaco sideral e o zodíaco tropical. E aqui o primeiro mapa que eu coloquei, que é da roqueira Tina Turner, né, foi uma das maiores roqueiras que a gente teve no mundo. É, e eu vou falar, né, a ideia não é fazer uma análise profunda, né, do mapa dela, até porque não daria tempo e também não é aqui a ideia desse vídeo, mas colocar alguns indicadores dominantes do mapa dela, no tropical e no sideral. Algumas características dominantes. Então, a Tina Turner, esse é o mapa dela, no zodíaco tropical. Ela tem um ascendente em Leão, no zodíaco tropical. Ela tem o Sol, Mercúrio e Vênus em Sagitário.
né? Também no elemento fogo, então ela tem um ascendente no elemento fogo, ela tem Sol, Mercúrio e Vênus aqui em Sagitário, que é um signo também de fogo, né? E que é o signo mais importante para ela, né? Aqui no mapa dela, porque é onde tem mais planetas, incluindo aqui o regente do ascendente, né? E Saturno em Áries, então a gente vê que ela tem todo o eixo fogo, né, ocupado, né? Então ela é uma pessoa fogo, uma dominância do elemento fogo. A gente pode dizer, né, que a Tina Turner ela tem uma dominância do elemento fogo e que o Sol, né, é um astro de mais força no mapa dela. Isso é um indicador importante. Se tem um planeta mais forte, tem um planeta que ganha mais proeminência no mapa, geralmente tem um ou dois planetas mais fortes. E esses planetas vão ser muito importantes, representativos a nível da personalidade, da expressão pessoal, daquilo que a pessoa faz, da forma com que ela fala, da forma com que ela se mostra, constituição física, né? Então, ela é uma pessoa com uma dominância de fogo, né? A gente pode dizer que o Sol aqui é o astro de mais força, ele rege o ascendente dela, né? É o regente do ascendente, está numa boa casa, o próprio elemento fogo, que é um elemento que o Sol gosta, né? Ele sente afinidade com o elemento fogo. Então, a gente pode dizer que ela é uma pessoa mais solar, é uma pessoa mais fogo e que tem aí uma grande força, né, expressão, né, desse sol na personalidade dela e a gente já já vai dizer o que que é uma pessoa mais solar, uma pessoa, né, com essa característica mais do fogo. Tá? Eu só vou estar aqui trazendo alguns outros exemplos, mas antes disso, vamos ver o mapa dela no sideral. Então, ela teria o ascendente no signo de Câncer, a água, que é um signo de elemento água, e a água se torna aqui o elemento mais forte, o elemento dominante no mapa da Tina Turner, né? Porque ela também teria o Sol e Mercúrio em Escorpião e Júpiter em Peixes. Então, do zodíaco tropical, em que ela é uma pessoa com muito fogo, né? Ela se torna, no zodíaco sideral, uma pessoa com muita água, né, que é o elemento dominante dela. E os elementos, principalmente quando há um elemento dominante, ele se torna muito visível, né, a nível também do nosso temperamento, da nossa personalidade. Uma pessoa com um excesso de fogo, né, com uma dominância de fogo, ela é completamente diferente de uma pessoa com uma dominância de água, né? Então, justamente esses exemplos que eu trouxe, né, é para mostrar quando existe, né, essa troca de elemento, né? De num sistema você tem um elemento dominante, no outro você tem um outro elemento dominante, para a gente justamente estar podendo observar essas diferenças entre o tropical e o sideral. Então, de uma pessoa com muito fogo, ela se torna uma pessoa com muita água, e aqui o planeta mais forte para Tina Turner no zodíaco sideral é a Lua, porque é o regente do ascendente, tá? Em Touro, que é o seu signo de exaltação, né? Então, essa lua, ela ganha muita força aqui no sideral, né? É uma lua muito positiva. Então, ela se torna uma pessoa mais lunar, com uma assinatura energética, né, da água e da lua. Enquanto no tropical, né, ela teria um marco do fogo e do sol. Muda completamente, né? Dois mapas completamente distintos. E a gente já vai estar falando o que que é uma pessoa solar e o que que é uma pessoa lunar. Mas antes disso, eu vou trazer um outro mapa com uma configuração semelhante, que é do Hulk Hogan, que é um lutador americano bastante conhecido. Eu acho que é luta livre, o estilo de luta dele. Não sei exatamente, mas é uma pessoa muito conhecida nessa parte da luta, né? Então, no zodíaco tropical, ele tem aqui o ascendente no signo de Leão, né? Onde ele também tem o Sol, ele tem Marte, Plutão, enfim, é um signo que ganha dominância, né? É o signo mais importante do mapa aqui dele no zodíaco tropical.
E, portanto, também sendo Leão signo de fogo, a gente pode dizer que existe uma dominância do elemento fogo, tal como no mapa da Tina Turner, né? E estando aqui o Sol, né, no signo ascendente, né, em domicílio, porque o Sol ele está em casa no signo de Leão, né, o signo que ele rege, portanto, um Sol domiciliado na primeira casa, né, do mapa, faz com que ele também seja uma pessoa aí mais solar, né, que tem o Sol, a gente pode dizer que o Sol é o astro mais forte do mapa dele, né? E o planeta mais forte sempre vai ter uma importância muito grande a nível da nossa personalidade, da nossa vocação, né? Tudo que eu já falei anteriormente, da nossa constituição física. Então, ele é uma pessoa fogo, é uma pessoa solar, né? Pegando aqui alguns marcos mais evidentes. E quando a gente olha para o mapa do Hulk Hogan no zodíaco sideral, ele tem o ascendente em Câncer, o Sol, Marte, Mercúrio em Câncer, o que faz com que ele se torne uma pessoa lunar. Câncer é regido pela Lua, né? Então aqui está trazendo muita evidência para esse elemento água, uma característica mais lunar. A Lua se torna o astro mais importante aqui no mapa do Hulk Hogan. Se torna o planeta mais importante, portanto, essa assinatura da água e da Lua tem que estar muito forte a nível da personalidade, do temperamento, da constituição física dele. E só mais um exemplo antes da gente estar falando o que que é uma pessoa solar e uma pessoa lunar. Mick Jagger, zodíaco tropical, mesma coisa. Tem Sol em Leão, Júpiter em Leão, Mercúrio em Leão. Tanto Mick Jagger tem aí uma assinatura dessa vibração, dessa energia de Leão, o signo de fogo, e o Sol novamente aqui em domicílio, ainda mais com Júpiter, ele tem um Sol muito poderoso, né? Faz com que o Sol, né, seja o astro de mais importância, né, mais forte, mais poderoso no mapa do Mick Jagger, né? De novo, pessoa fogo e uma pessoa solar, tal como o Hulk Hogan e a Tina Turner no zodíaco tropical. E no zodíaco sideral, ele é uma pessoa com uma assinatura da Lua, né? Da água. Ele teria o Sol, Júpiter, Mercúrio, o signo de Câncer, né? E aqui, regido pela Lua, né? Em Touro, exaltada, na primeira casa, muito forte, uma Lua muito poderosa, que ganha muito mais evidência, muito mais visibilidade do que essa energia solar, né? A água ganha muito mais força aqui do que o fogo, né? A terra, aqui no zodíaco sideral também seria um elemento forte para ele, que é do signo ascendente, onde ele tem a Lua e Saturno também. Vimos três exemplos, né, mais ou menos parecidos de pessoas muito solares, muito fogo no zodíaco tropical, que se tornam pessoas muito lunares, com muita água no zodíaco sideral. O que que é uma pessoa solar e o que que é uma pessoa lunar, né? Então, um temperamento solar, né, Sol, ele tem uma representação do masculino. A gente está falando de uma energia mais yang, mais diurna, né? Mais expressiva, mais para fora, né? Algumas qualidades relacionadas a esse temperamento solar, né? Essa qualidade de luminosidade, de autoexpressão, de projeção, né? De vitalidade, pessoas mais expansivas, pessoas que podem ser até mais impulsivas, assertivas, confiantes, né? Então, quando a gente olha para Tina Turner, né, para o Mick Jagger, para o Hulk Hogan, né, a gente sente, né, essa característica mais solar, né, mais para fora, aqui os arquétipos de liderança, né, que estão associados a um temperamento mais solar, né, é o rei, né, o herói, os líderes, né, então figuras de força, né, então uma pessoa que ela tem muito um fogo no mapa, ou que tem um sol muito poderoso,
né? Como é o caso dos três exemplos do zodíaco ali tropical que a gente viu, essa pessoa ela vai mostrar esse aspecto de liderança, né? Essa pessoa ela poderá ter, né, uma energia mais masculina, né? Então, aqui na constituição física, né, de um temperamento solar, né, para além de representar o sol, né, representar energia, pode ser uma pessoa com mais vitalidade, com mais energia física, mais agilidade, um bom desenvolvimento muscular, um olhar mais desafiador, mais afrontivo, um olhar mais penetrante, né, mais forte, né? A pele pode ser um pouco mais avermelhada. Então, isso são características aqui, né, algumas delas de uma constituição física mais solar. Enquanto que é um temperamento lunar, né? É o contrário, está associado à polaridade feminina, né? Uma energia mais yin, mais noturna, né? Os arquétipos aqui são da mãe, da filha, né? Então, representa essa representação do cuidado, da proteção, algumas qualidades aqui de reserva, né? Se o sol é para fora, né? A lua, ela está falando de uma característica de maior introversão, né? De uma maior reserva, receptividade, uma menor necessidade de ir para fora, de ganhar visibilidade, de se mostrar, de se projetar, né? A água ela é mais para dentro, ela é mais voltada para si, para o seu, né? Para esse lugar de cuidado, para esse lugar mais privado, né? A lua ela também tem uma característica mais sensível, então temperamento mais lunar, né? Pessoas que são mais observadoras, mais intuitivas, né? Então, né? Que pode trazendo aqui uma característica muito mais sutil, muito mais sóbria para a personalidade dessa pessoa. Constituição física, né? Dessa pessoa, um temperamento mais lunar, né? Com uma lua muito dominante no mapa, né, com uma grande quantidade de água. Então, pode justamente estar associada a menores níveis de vitalidade. O Sol, ele representa o calor. A Lua, ela é mais fria, né? Ela não tem essa característica do calor, da vitalidade, da energia, da disposição, corpo com formas mais arredondadas, né? O olhar é um olhar mais compassivo, um olhar mais nutridor, mais acolhedor. A pele, né? Essa pele da pessoa com sol forte, uma pele mais avermelhada, a tez de uma pessoa com temperamento lunar, né? Com uma lua mais dominante, é uma pele mais sensível, mais clara. Então a gente observa, né? Mick Jagger, Tina Turner, Hulk Hogan, né, que são pessoas no zodíaco tropical, que são muito solares, que se tornam pessoas muito lunares no zodíaco sideral, né? Vamos estudar, entender o que é um sol dominante, uma pessoa com fogo dominante, uma pessoa com água dominante e lua dominante, porque muda completamente, né? Tudo em relação a essa pessoa, a personalidade dela, a constituição física dela, né? Então, como é que a gente pode dizer, né, que os dois funcionam, né, e que depende da perspectiva, né? Então, muda completamente um mapa para o outro. Então, aqui só mais dois exemplos, né? Esse é o mapa do Príncipe William, no zodíaco tropical. Então, aqui ele teria, na visão do zodíaco tropical, uma característica mais lunar, né? A gente tinha falado de mapas que tinham essa característica mais solar no zodíaco tropical, agora aqui trazendo um exemplo de uma pessoa com uma característica mais lunar, porque ele tem o Sol em Câncer, a Lua em Câncer, né? Portanto, esse signo ganha mais evidência, porque são dois planetas aí de maior relevância nesse signo, a Lua domiciliada, né? E aqui a gente até olha para ele, né? E vê na constituição física dele essa característica mais lunar, né? Os olhos mais arredondados, a boca mais arredondada, rosto, né? A, a Lua está falando dessas formas mais arredondadas, né? O corpo também mais curvilíneo, a tez mais clara e o olhar,
né? Mais compassivo, mais cuidadoso, mais gentil, né? Enquanto o olhar do Sol, né? Se a gente olhar para o olhar da Tina Turner, do Mick Jagger, né? Do Hulk Hogan, né? Aquele olhar mais desafiador, mais confiante, mais assertivo. E aqui é um olhar mais acolhedor, um olhar mais introspectivo, um olhar mais reservado, né? Então, essas características que a gente vai observando a nível da constituição física e que devem estar presentes, né? Porque o nosso mapa ele também mostra isso. As energias dos signos astrológicos têm relação com características físicas. Além dessa parte da constituição física, outra questão, né? O príncipe William ganhou muita visibilidade pela morte da mãe, né? E tantas outras situações também, né, mais críticas em relação à família dele, que foram se mostrando, né, ao longo dos anos. Então, essa questão da família, né, da mãe, da perda da mãe, e de uma forma muito dramática, né, e que ganhou muita visibilidade no mundo todo, e que aconteceu também muito prematuramente para ele, né, muito precoce. Então, essa lua que representa o arquétipo da mãe, a lua representa a mãe na oitava casa, que é uma casa mais difícil na astrologia, que representa, pode representar perdas, né? A morte, afastamentos, né? Momentos mais desafiadores. A oitava casa tem esse simbolismo, né? Então, olha que representativo ele ter uma lua nova, o signo de Câncer, o signo da mãe, da família, né? E ainda com os eclipses aqui, né? Que trazem uma ativação, uma importância para essa energia de Câncer, para essa energia da Lua, né? No mapa dele. E aqui pegando a quarta casa, que também tem uma importância para essas questões familiares, né? Peixes, que é regido tradicionalmente por Júpiter, e está na 12ª casa, casa mais difícil, de novo, né? Assim como a oitava e a casa 12 são as mais difíceis no zodíaco, né? Tradicionalmente, uma casa que representa fechamentos e fins, né? E perdas também, e ainda no signo de Escorpião, um signo com uma natureza mais instável, né? Que pode também, né, ser mais desafiador, uma natureza mais difícil. Portanto, né, a gente olha para essas questões da família dele, da mãe dele, da história dele, e aqui no zodíaco tropical, olhando essa lua nova eclipsada, né, na oitava casa, aqui o regente da família, da quarta casa, na casa 12 em Escorpião, né, a gente consegue enxergar isso, né? E essa questão da família dele é muito forte, né? E quando a gente olha para o zodíaco sideral, né, ele deixa de ter essa assinatura de Câncer e essa assinatura lunar também, né, que se mostra muito a nível da constituição física dele, do olhar dele, né, do rosto dele. Ele passa a ter essa lua nova em Gêmeos, na 7ª casa, né, que é uma casa angular, uma casa que está falando de outro domínio, né, da parte mais interpessoal, das relações, do outro, né? Então a lua que representa o arquétipo da mãe, a família, né, da oitava casa, do zodíaco tropical vai para a 7ª casa, né? E o regente da quarta, que era um indicador importante para a família, de Escorpião, do zodíaco tropical na casa 12, entra aqui no zodíaco sideral, no signo de Libra, na casa 11, signo mais benéfico, uma casa que também tem indicadores mais fáceis do que a casa 12. Então, né, muda completamente um mapa do outro. E essas questões de família, da perda da mãe, e da repercussão que teve a perda da mãe até hoje, né, se fala disso até hoje, ele, né, ele é perguntado sobre isso, e que marcou a vida dele, né, de uma forma muito definitiva. A gente deveria enxergar isso de um modo mais claro no mapa dele. E aqui no sideral, esses indicadores não são tão claros, né? Quanto a gente olha no tropical e olha essa lua nova, né? Eclipsado na 8, né? Uma grande força aqui das casas, né? Das casas mais difíceis, da 8 e da 12, né? Portanto, esse é mais um exemplo que eu queria trazer. E o último, que é do Cristiano Ronaldo. Então, aqui é o zodíaco tropical,
né? O mapa do Cristiano Ronaldo no zodíaco tropical, ele tem uma lua em Leão, o Sol em Aquário, Vênus e Marte em Áries, ou seja, ele é uma pessoa com bastante fogo. Ele tem um bom ar também, mas é uma pessoa com bastante fogo, e a gente pode dizer que o fogo é o elemento mais forte para ele. Isso porque, para além da Lua estar em Leão e Vênus e Marte estarem aqui no signo de Áries, que é um signo também de fogo, o Marte dele tem muita força no zodíaco tropical. É o dispositor final do mapa dele. Então, nem sempre no mapa a gente vai ter um dispositor final. Mas quando isso acontece, esse planeta ele tem muita potência, ele tem muito poder no mapa. Ele é o fundo do mapa, né? Todos os planetas estão confluindo para o dispositor final, o regente final. Então, o que que é o dispositor final? Então, a gente pega qualquer um dos planetas aqui, começando, por exemplo, pela Lua, né, que está em Leão, que é regida pelo Sol, né? Então, a gente vai atrás dos regentes para descobrir o dispositor final. O Sol em Aquário, que é regido por, tradicionalmente, Saturno. Então, a gente tem que usar os regentes tradicionais, porque, de outro modo, fica muito confusa essa análise. Então, priorizando aqui os regentes tradicionais. Saturno no signo de Escorpião, regido por Marte, Marte no seu próprio signo em Áries. Vênus aqui, regida por Marte. O Sol em Aquário, regido por Saturno, e caímos de novo no Marte. Mercúrio em Aquário, regido por Saturno, caímos de novo em Marte. Júpiter em Capricórnio, regido por Saturno, caímos de novo em Marte. Então, para ter um regente final, um dispositor final, ele tem que estar em domicílio, né? Aqui como Marte dele que está domiciliado, né? E tudo vai parar nele. Se a gente for atrás dos regentes, vai sempre cair nesse planeta. É o fundo, né? É o fundo de todos os planetas. Esse planeta, ele marca ali uma motivação, uma intenção que está por trás de todos os outros. E quando tem um dispositor final, esse planeta ele vai se mostrar muito na profissão, né, na vocação, na personalidade, na constituição física, né? Esses aspectos, esses domínios não estão separados, né, nas nossas vidas. Então, ele é uma pessoa no tropical muito marciana, né? Ele tem um Marte, que é o dispositor final, que está angular, poderoso aqui no signo de Áries, um signo de fogo cardinal, né? E Marte é o guerreiro. Então, isso vai se mostrar a nível da personalidade dele, uma mentalidade mais competitiva, né? Uma pessoa que ela gosta de desafio, ela se motiva com os desafios, né? O olhar também de uma pessoa marciana é um olhar mais desafiador, né? No corpo, a gente vai ver um bom desenvolvimento muscular, força física. O guerreiro é forte, né? Ele vai para a luta. Então, aqui no tropical, a gente tem essa assinatura energética de fogo, de Marte, que é o dispositor final dele. E no sideral, ele deixa de ser uma pessoa com muito fogo. Ele passa a ter só o ascendente em Sagitário. E ele se torna uma pessoa com muita terra e com muita água. Então, a água aqui toda ocupada no mapa dele, Lua em Câncer, Vênus em Peixes, Marte em Peixes, Saturno em Escorpião, todos os signos de água ocupados. A água ela não é competitiva. A água é um elemento feminino. E se a gente pensar que ele tem uma lua domiciliada aqui, uma lua em domicílio, uma lua que está em casa, uma lua em câncer, ele se torna uma pessoa mais lunar, como a gente tinha falado lá acima, né? Ele ganha aqui uma característica forte dessa lua, né? Um marco energético dessa lua. A lua é yin, né? A lua é introspectiva. A lua está falando de acolhimento, de cuidado, né? Ela não ela não está falando dessa característica, mas de liderança, de desafio, de força, de assertividade. E se no tropical ele é uma pessoa muito marciana, no sideral o Marte dele é fraco, né? Ele teria um Marte em peixes, um Marte no signo de água, né? E por que que é mais fraco? Porque aqui a Vênus, ela ganha muito mais força nessa conjunção.
Aqui no tropical, o Marte ele está ganhando muito mais luz, muito mais visibilidade do que essa Vênus, né? Ele está reinando, ele é o que tem a voz mais ativa aqui nessa conjunção, né? As coisas confluem mais para os interesses de Marte. E aqui é uma Vênus exaltada. Então, é o contrário, a Vênus está ganhando mais força. Ela tem soberania sobre esse Marte do Cristiano Ronaldo. E a Vênus, portanto, estaria trazendo para a personalidade dele, para a vocação dele, para a vida dele, né? Uma característica mais venusiana, né? Então, mais delicada, mais gentil, mais criativa, mais artística, né? E, de novo, Vênus não tem essa característica de liderança. Isso é Marte, isso é o Sol, né? Ela não está falando também desse aspecto de competitividade, né? E mesmo num aspecto físico, né? Ela também não está falando sobre agilidade, força física, isso tem mais relação com os planetas masculinos, o elemento fogo. Então, aqui no mapa do Cristiano Ronaldo, né, teria aí um grande marco de terra, né, de água, uma grande força dessa Lua, uma grande força de uma Vênus, ou seja, os planetas femininos aqui dele, né? A Lua em domicílio, a Vênus exaltada, trazendo uma característica mais delicada, mais feminina, enquanto no tropical existe esse marco de Marte, planeta masculino, guerreiro, né? Portanto, isso para trazer, né, algumas diferenças aqui entre tropical e sideral, para a gente conseguir tá vendo aqui na prática, né, através dos exemplos, as diferenças entre esses zodíacos. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esses foram apenas alguns exemplos, teriam tantos outros aqui para trazer, mas também para o vídeo não ficar muito grande, né? Eu vou parando por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer comentário, podem ficar à vontade e escrever aqui também para a gente poder, né, conversar mais sobre esse assunto. Até a próxima.